Olá, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um Diálogos Educação em Foco. Hoje com o tema Cenário da Educação Infantil em tempos de pandemia. E hoje a gente tem uma presença muito especial, que é do professor Alessio Costa Lima, que é conselheiro nacional, e também que é da representante da Undime, que estará compondo esse webinar hoje. Então, nós vamos dar início, eu já vou passar para a professora Regina para fazer as boas-vindas e qualquer pergunta que vocês tiverem, por favor, vão colocando nos comentários e a gente vai passando para que eles possam responder. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada, Paulo. Olá, boa tarde. Mais uma webinar aqui com a minha amiga Jane e contando hoje com a ilustre presença do conselheiro do Conselho Nacional de Educação, Alessio Costa, que é secretário de Educação também de Alto Santo, né? Hoje, então, meu boa tarde para que a gente possa dialogar. Tanto eu quanto Jane, hoje vamos ser mediadoras deste trabalho, porque hoje quem vai nos dar algumas respostas ou algumas dúvidas ou algumas reflexões será o Alessio. Então, hoje nós vamos nos abster de colocar muitas das nossas colocações que temos feito nas lives para atender às ansiedades até das secretarias de educação, né? Para quem eu e Jane trabalhamos tanto. Então, Jane, muito obrigada. Alessio, obrigada. Um abraço de longe e é uma satisfação recebê-lo hoje aqui, viu? Vai lá, Jane. Bom, boa tarde a todos. Alessio, obrigada por nos convidar para participar dessa mediação. E eu queria deixar de início assim, uma questão que eu acho que é para puxar esse bate-papo, que todos nós, educadores, estamos sendo convocados, mais do que nunca, a fazer as pazes com as nossas escolhas, com as nossas interpretações e reinterpretações da normatividade, da nossa formação na educação. Então, a gente queria muito te convidar e a trazer as questões para a gente. Eu e Regina temos aí levantado essa bandeira do que se fazer nesse momento, né, Regina? O que está possível da gente conduzir aí? Pode dar suas boas-vindas, Alessio. Está entrando ali. Chegou. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a Regina, a Jane. É um prazer estar com vocês, discutindo um assunto tão importante, nesse momento assim tão delicado, né? Mas assim, a questão da educação infantil, ela merece uma atenção toda especial e será um grande prazer estar na tarde de hoje, dialogando, conversando com vocês e com todos que estão aí em casa, nos assistindo, nos acompanhando por essa vídeo. É um grande prazer estar aqui com vocês. Muito bem, Alessio. Nós vamos começar fazendo os nossos questionamentos. Vamos pensar que, neste atual cenário da educação infantil, os conselhos estaduais, as redes municipais têm emitido pareceres orientativos. E agora, o Conselho Nacional de Educação vai deliberar, vai publicar o documento até dia 23, que está agora sob consulta pública, sobre as atividades pedagógicas não presenciais para esse período de pandemia. Então, a nossa primeira pergunta diz respeito ao que o próprio documento nos traz, colocando como é que fica a educação infantil nesse período da suspensão das aulas. Tanto eu quanto Jane não concordamos muito de que esse período tenha que ser de atividades impressas enviadas às casas, porque é um momento fundamental para que a criança interaja com a família. Mas eu queria ouvir primeiro a sua posição e a sua opinião como conselheiro mesmo do Conselho Nacional de Educação sobre essas questões das atividades pedagógicas não presenciais.
Bem, Regina, primeiro, assim, a situação é uma situação única, né? Assim, nós nunca vivenciamos uma situação desse porte. Ela não é nacional, ela é mundial, né? Então, assim, a gente tem que ter um olhar especial, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter todo um certo cuidado nas decisões que vamos implementar, né? Assim, a gente não pode esquecer todo o conhecimento acumulado, né, na área das pesquisas, dos estudos sobre a primeira infância, né, como se dá o desenvolvimento das crianças, né, a questão fazer uma distinção entre a educação informal doméstica, que acontece no lar, com a família, da questão da educação formal, escolar, que é de responsabilidade das instituições escolares. Isso é importante ter essa clareza sobre os papéis que compete a cada uma dessas instituições, a família e a escola, para a gente não cair na tentação de querer achar que tudo é possível, a fazer transposições de responsabilidades e de papéis de uma para outra, como se fosse só mudar de lugares, né? Então, assim, nesse sentido, eu gostaria de começar fazendo a reflexão a partir do cenário legal que nós temos hoje, né? Assim, a nossa LDB ela é muito clara, né, quando ela traz para a questão da importância do ensino presencial para toda a educação básica. Recentemente, a LDB ela foi alterada e permitiu-se que 20% da carga horária do ensino médio, por exemplo, pudesse ser ministrada em situações regulares à distância. Mas, na essência, a LDB ela defende a questão da educação eminentemente presencial de crianças e adolescentes. E quando ela faz essa defesa dessa educação presencial, não é por acaso ou não é nenhuma negação a outras modalidades de educação, como a educação à distância ou ensino não presencial, mas é muito mais por reconhecer a importância da socialização, da interação no processo de construção dos conhecimentos escolarizados, né? Então, é nesse sentido que ela faz essa defesa maior. E na LDB como está? A LDB ela prevê situações atípicas como essa, né? No seu artigo 32, ela já coloca que em situação de emergência, né, possa se lançar mão de atividades complementares, né, ou do ensino à distância, tanto para o ensino fundamental como o ensino médio, né? Inclusive, atividades essas que podem ser computadas e registradas normalmente como atividades letivas, atividades escolares, por essas formas de ensino não presencial. A lei já assegura isso somente em situação de emergência. Mas a lei, propositalmente, não incluiu a educação infantil. Não foi por esquecimento, né? Quando a lei, no artigo 32, não inclui a educação infantil, é porque o espírito do legislador, né, ele entende que, e das pessoas que contribuíram com toda a discussão em torno da construção da LDB em 96, né, eles entendem que, de fato, a educação infantil, dada a sua especificidade, que ela acontece basicamente mediante interações e socializações da criança com outras crianças na mesma idade, na mesma faixa etária, né, da criança com o seu professor, em sala, a questão das atividades tem que ter esse caráter lúdico, né, da brincadeira, mas uma brincadeira com uma intencionalidade pedagógica direcionada para se atingir determinados objetivos de aprendizagem. Então, assim, hoje o nosso cenário legal, ele não permite o uso do ensino não presencial para a distância, né? O Conselho Nacional está discutindo essa questão da educação. Só um minutinho, Alessio, professor Alessio, o senhor está com fone aí? Alessio, acho que você vai ter que voltar, porque a conexão está bem falha. Está picando. Você vai ter que sair e entrar novamente, eu acho que no aplicativo. No aplicativo não, naquele link. O que o Alessio está dizendo, pessoal, está naquele documento, inclusive da proposta sobre a reorganização do calendário escolar, enquanto o Alessio sai e volta, que diz assim: o Conselho manifesta condições de atendimento
e em razão da carga horária mínima obrigatória prevista na LDB e de não haver previsão legal nem na normativa para oferta da distância, mesmo em situação de emergência, a educação infantil teria de ser presencial. No mesmo documento que vai ser aprovado e que eles pedem consulta pública, o meu parecer da Jane, e tenho certeza do Alessio, é que tenhamos cuidado, porque o documento diz assim: seria possível passar o caderno de atividades, desenhos, brincadeiras para os pais desenvolverem com as crianças. Não, porque se a gente for encaminhar um caderno, nós estamos indo na contramão do que a Base Nacional propõe de termos experiências de aprendizagem e não atividades mecânicas e repetitivas, né? Então, e correndo o risco de colocar os pais naquele lugar de pedagogos que a gente não está querendo. Até porque eles nem têm essa formação. Isso. Alessio, vamos ver se o seu som agora melhorou. Consegue me ouvir, Regina? Está melhor. Consegue? Uhum. É porque o sinal aqui, a conexão está muito lenta mesmo aqui no município hoje. Então, assim, como eu falei, do ponto de vista legal, a nossa legislação, de fato, ela foi muito sábia a não autorizar essa questão do uso do ensino não presencial para a educação infantil, por reconhecer essa questão da especificidade da educação infantil que gira em torno da questão do aspecto da socialização, das vivências, das interações que devem ser trabalhadas, vivenciadas no dia a dia, no cotidiano, com as crianças, né? Então, assim, nesse sentido, a gente entende que, no máximo que a gente poderia avançar nessa questão, nesse período, porque a gente não tem uma previsão de quanto tempo a escola vai ficar parada. Eu acho que a grande preocupação de algumas pessoas que insistem em normatizar qualquer coisa, de qualquer forma, para a educação infantil, inclusive, elas se respaldam na preocupação da questão da indefinição de quanto tempo as escolas permanecerão com atividades suspensas, né? E assim, aí a grande pergunta, se não se sabe quanto tempo as escolas vão ficar suspensas, então o que fazer com a criança de 0 a 5 anos, com a criança de educação infantil? Então, assim, a gente sabe que a educação infantil ela tem uma série de especificidades, né? Então, até aquela questão da obrigatoriedade de conteúdos para fins de avaliação, para fins de promoção, isso não existe na educação infantil. Na educação infantil, a progressão da criança ela se dá de forma automática pela idade. O ideal é que a criança tenha acesso a cada etapa da educação infantil, mas se ela não entrou na escola no período certo, quando ela entrar, ela vai entrar na idade que ela tiver, tendo ou não passado pela educação infantil. Então, assim, a educação infantil, de certa forma, ela é mais flexível de algumas amarras que o aluno do sistema obrigatório do ensino fundamental e médio tem, né? Então, a própria lei já considera, assim, que ela não pode ser objeto de avaliação de aprendizagens cognitivas, né, para fins de promoção. Então, se não tem isso, não há por que ter essa grande ansiedade, o que fazer com essas crianças em termos de conteúdos, né? Assim, eu acho assim, a criança, ela são múltiplas as suas dimensões que precisam serem desenvolvidas. Então, nesse momento, onde a criança está tendo a oportunidade de viver mais com a família, mais com seus pais, nós poderíamos estar estimulando e desenvolvendo esse lado afetivo, o lado da questão das relações com a família, fortalecendo esses vínculos, a questão socioemocional da criança, do que colocar a questão do cognitivo acima de qualquer outra questão para esse momento específico, para essa faixa etária de 0 a 5 anos. Então, assim, a gente entende que, particularmente, eu entendo que a gente poderia ter algumas orientações para as famílias no sentido de fortalecer essa interação da família com a criança, mas sem ter foco na dimensão cognitiva, com preocupação que a criança vai ter retrocesso, que a criança vai deixar de aprender determinados conteúdos, né? Assim, se a gente tem uma criança socialmente bem relacionada,
na sua família, segura, emocionalmente, com os laços que ela estabelece, vai fortalecendo esse período com a família, certamente essa criança ela vai se sentir muito mais propícia num contexto onde ela vai ser colocada posteriormente para aprender determinados ensinamentos do que qualquer outra criança que não teve essa oportunidade de vivenciar tão fortemente as relações familiares como elas estarão no momento. Então, no máximo, eu entendo que a gente poderia dar instruções, orientações para viver esse momento, como as famílias poderão fortalecer essa relação com seus filhos, né? A questão de brincadeiras, desenvolver, estimular contação de histórias, né? A imaginação, a criatividade. Eu acho que poderia ser desenvolvido essas dimensões no momento. Eu acho que é interessante, até para puxar para a Regina, como que dá para ser o afeto como fio condutor, Regina, aquilo que você traz para esse momento, né? Quer dizer, mais do que nunca, o professor é a bússola mesmo, é aquilo que a gente vem falando. O Alessio e Jane, é isso mesmo. E o documento, Alessio, do Conselho Nacional, que deve depois ser aprovado, só estou fazendo uma ressalva que deveriam tirar a frase que diz atividades para ser enviada para as famílias, que não precisa. O que você tão bem disse são das orientações à família, isso, que o documento até prevê. Alessio, se me permitir, as diretrizes curriculares nacionais da educação básica, na parte da educação infantil, que as diretrizes têm caráter mandatório, nos diz: no atual ordenamento jurídico, as creches e pré-escolas ocupam um lugar bastante claro e possuem caráter institucional e educacional diverso daquele do contexto doméstico. Ou seja, em casa é como você tão bem colocou, a relação é outra, é da afetividade, da socialização, da interação, da brincadeira, e na escola, para que a gente possa ampliar as experiências de aprendizagem, né? Mas, Alessio, temos uma outra questão. A preocupação, tenho certeza que de uma boa parte, é em relação às 800 horas. Sobre os 200 dias letivos, já foi dado a orientação de não cumprimento de 200, mas das 800. As 800 horas da educação infantil, uma vez que a gente não tem o compromisso de efetivamente ter aulas não presenciais, não seria, então, momento de repensarmos essas 800 horas para este ano letivo, porque as crianças estão tendo ganhos também ao ficar em casa para se aproximar da família, que já é um contexto que a educação precisa tanto, né? Que a família esteja junto. O que você me diz sobre o que é possível fazer com essas 800 horas? Nós tivemos a MP 934, que ela flexibiliza a questão do cumprimento dos 200 dias letivos nessa situação de emergência, desde que seja assegurado as 800 horas. E a essa medida provisória foram apensados vários projetos de leis para tentar regulamentá-la, né? E um dos projetos de lei, inclusive de um deputado federal da Paraíba, do Pedro Cunha Lima, ele coloca que, acho que é Pedro, da Paraíba, deputado federal da Paraíba, ele coloca um projeto de lei que vem justamente reconhecer essas especificidades da educação infantil, já que para a educação infantil eu não posso ter o ensino não presencial para cômputo de dias letivos, considerando essa especificidade, então que, por conta disso, exclusivamente para a educação infantil, não tivesse também a exigência das 800 horas mínimas, né? Seria uma forma de flexibilizar não só os 200 dias, mas para a educação infantil flexibilizaria também a questão da obrigatoriedade do cumprimento das 800 horas. Com isso, aliviaria uma série de preocupações e pressão por parte dos nossos gestores, de quem é diretor de escola, de quem é secretário municipal
de educação, que está preocupada assim, como se eu não posso fazer educação não presencial para a educação infantil, então como eu vou conseguir cumprir os meus 200 dias letivos só depois que cessar o momento às 800 horas, depois que cessar esse momento da pandemia. Então, assim, a gente entende que essa mudança ela seria benéfica para esse momento, para tirar essa carga de estresse do gestor, dos gestores de redes, né, sobre essa questão de como ele procurar fórmulas para tentar cumprir, não tentar também fazer arranjos onde a família muitas vezes pode até não estar preparada ou não está preparada para repassar algumas atividades que eram desenvolvidas no âmbito da escola de forma isolada, em casa, com seu filho, né? Então, assim, para não haver essa forçação de barra nesse campo também, né, a gente poderia ter, sim, para esse momento, a gente poderia estar orientando essas instituições de educação infantil a trabalhar a orientação para os pais, para melhor aproveitar esse tempo, como estimular seus filhos de diversas formas, através de brincadeiras, de contação de histórias, de jogos, né, de leituras para as crianças, sem ter essa preocupação necessariamente com o registro do que é atividade letiva, não. Como fazer uma equivalência de registro de uma atividade escolar de 4 horas letivas como atividade que um pai ou a mãe vai fazer com a criança em casa, né? Assim, isso, na prática, seria muito subjetivo, o grau de subjetividade seria altíssimo, né? Você não tem, pedagogicamente, um critério para dizer que essa atividade ela vai corresponder à carga horária X ou Y, né? Isso aí ficaria muito na subjetividade de quem vai implementar e da forma como isso seria implementado. Então, eu imagino que as chances de erros seriam muito maiores do que você admitir, né, que, de fato, o papel da família é e que, nesse momento de isolamento, nós vamos fortalecer essas relações da família com a criança, né? Uhum. E quando a escola voltar ao seu momento presencial, ela vai continuar a carga horária da presencial da criança dela desenvolvendo normalmente, sem ter essa pressão da exigência do cômputo nem dos 200 letivos e nem das 800 horas mínimas, né? Mas ela faria uma atividade acompanhando o calendário das escolas quando retornarem, eles vão planejar também reposições de forma presencial, alongando alguns dias a mais, utilizando outro dia de feriado, qualquer que seja a estratégia presencial, as escolas vão lançar mão, sim, dessas estratégias. E aí a educação infantil retomaria seu fluxo normal de atividade escolarizada no âmbito da instituição escolar. Eu acho que seria uma alternativa viável, né, para esse momento excepcional. Então, espero que o Congresso consiga apreciar com celeridade os projetos de lei que estão lá, a MP 934. Então, esse projeto de lei, acho que acalmaria o coração dos gestores e secretários de educação nesse momento, porque para a creche de 0 a 3, que trabalha em tempo integral, ok, nós já temos o cumprimento das 800 e passa dessas 800. Para as turmas de creche, que são só meio período, ou 4 e 5 anos, que são só meio período, se o projeto de lei do deputado Pedro Cunha for aprovado, então, Alessio, nós temos uma forma de nos apoiarmos, né, e de garantir que a gente não tenha que estender tanto a jornada da educação infantil, né? O que você trouxe, tomara que, então, o projeto de lei do Pedro Cunha, do deputado Pedro Cunha, seja aprovado. Agora, o que o Alessio está nos apontando, Jane, a importância desse momento das escolas, das instituições, como o próprio Conselho coloca no documento, que oriente as famílias sobre o que é possível fazer em casa, dando distinção clara, né, Alessio, entre o que é a capacidade e o dever da escola e qual é o compromisso da família. A Constituição Federal fala muito claramente: é dever do Estado e da família garantir a educação da criança, mas não como a família que seja de pedagogos. Não, a família cabe o papel dela da educação não formal,
né, das vivências, como o Alessio tão bem colocou. Jane, o que você acha disso também, Jane? Eu acredito que nunca a gente viveu uma palavra tão ali prática, que é a flexibilidade. Eu acho que a gente tem que pensar na diversidade de famílias que nós temos, na diversidade desses instrumentos, e o importante é lembrar, a criança aprende, como falou aí uma professora, desde a hora que ela abre o olho de manhã até a hora que ela vai dormir. Então, é essa flexibilização que eu vejo que cada professor vai mapear um pouco junto com as suas famílias. É muito interessante porque essa semana eu recebi uma atividade de uma escola em que eles sugeriram um piquenique, aonde cada um estava, né? Então, o que levar, o que não levar, eu acho que esse afeto é que a gente vai ser o fio condutor da legalidade, da adaptação, da flexibilização e, principalmente, do lugar confortável que cada um de nós tem que tentar encontrar, porque é um momento que está todo mundo produzindo menos, é um momento que é muito novo, então, assim, está mexendo com a ansiedade de todo mundo, a gente tem que levar isso em conta. A educação infantil, nesse momento, ela tem que ser algo afetivo e não mais um estresse a ser compartilhado. Então, acho que é muito esse caminho do meio aí, né? É o que a Eliane aí de Toledo está dizendo e outros comentários já, que concordam com o que o Alessio, a Jane e eu estamos colocando, que esse é o momento, de fato, de orientarmos a família para que ela crie mais vínculos com as crianças. Isso. Vamos retomar, então, Alessio, que na proposta do parecer da reorganização do calendário, penso que o Conselho Nacional de Educação deva, e o secretário até pode mandar contribuição, dizendo que esse é um período que não é para mandar um caderno de atividade, mas que seja de orientação à família para brincar. Também acho que não é momento de mandar a criança ficar mais tempo na TV, porque está ali dito... Perfeito. Filmes e programas de TV, porque a criança já fica na TV muito. Nós, da educação, não temos que reforçar isso. Não precisa constar isso no documento, penso eu, e eu queria a sua opinião. No documento diz 4 e 5 anos é indicar filmes e programas infantis na televisão, quando possível. Alessio, nossas crianças já usam demais o celular e a TV quando os pais estão de saco cheio da criança e colocam ela lá para passar tempo. Então, eu acho que um documento do Conselho Nacional não deveria ressaltar isso. Podia tirar, você não acha? Essa questão, Regina, quando você coloca isso no âmbito de orientação, volta mais uma vez, ela vai ficar muito solta, muito genérica e muito subjetiva. Então, algumas famílias podem fazer isso, colocar demais, e a gente já tem várias pesquisas médicas comprovando que a questão do excesso de exposição da criança a telas e tudo mais pode gerar um nível de estresse para a criança, né, de ansiedade. Então, eles não veem isso como positivo. Então, ter uma normativa algo que já induza isso, quem fizer na medida correta, alguns minutos por dia, acompanhado e tudo mais, tudo bem. Mas aquelas que não fizerem, colocar a criança o dia inteiro para assistir filmes e vídeos, né? Então, os excessos, eles serão muito mais nocivos do que... Então, acho que esse tipo de orientação desse nível, eu acredito que nem deveria estar no parecer, entendeu? Eu acho que não caberia o Conselho Nacional, talvez poderia, nas discussões, e vocês podem sugerir que o parecer ele está colocado para consulta pública, para sugestões, que fossem tirados esses, já que há evidências científicas, né, que comprovam essa questão do nível de estresse e de ansiedade da criança quando ela é exposta a longos períodos de exposição com instrumentos de telas e tudo mais, seja celulares ou TVs, né, e sempre por isso é uma recomendação que
que não, se a preocupação não fosse, né, essa questão de registrar o dia letivo e o que será dado de conteúdo, se a gente conseguisse abstrair essas duas coisas, as orientações seriam muito mais simples, né? E seria, por exemplo, veio uma pergunta de um pai, colocando agora, alguém colocou, que alguns pais estão tendo dificuldade nesse período em lidar com seus filhos, porque eles nunca passaram tanto tempo com as crianças em casa, então eles não estão sabendo como lidar, né, com essa situação. Então, essas orientações que eu falo para a família viriam nesse sentido. Como direcionar algumas das atividades que fossem mais descontraídas, que fossem contribuir para minimizar esse nível de estresse gerado pelo isolamento social, que a gente sabe que a criança ela é muito ativa, ela tem muita energia, e ela ficando presa no ambiente, sem ter como brincar, sem ter como correr, sem ter como gastar energias, como ela faz no parquinho, na escola, com os colegas e tudo mais. Então, isso gera, sim, para a criança um nível de ansiedade que dificulta, inclusive, essa relação em casa. Então, essas orientações poderiam ir muito mais estarem preocupadas nessa direção do que com a preocupação do que a criança vai deixar de ter ou não acesso a aspectos da dimensão cognitiva do seu desenvolvimento, sabe? Eu concordo, eu penso dessa maneira. Ai, que bom. Pode falar, Até porque, se a gente está falando de um olhar para a legalidade, colocar a criança diante das telas vai exatamente ao contrário da luz da base nacional. Por quê? Porque não é a criança como dona, não, né? Como ativa do seu processo. A partir do momento que a criança está frente a uma tela, ela entra numa passividade e ela entra numa zona de conforto que é um atrás do outro. É bom para ela e é bom para a família, mas é péssimo para o processo de aprendizagem. Jane e Alessio, é perfeito. Eu vou fazer aqui uma amarração, isso, porque as pessoas estão fazendo comentários. Primeiro, de que documento é esse que eu estou falando? Olha, este é o documento que está de consulta pública, tá? E que no dia 23, que será quarta ou quinta-feira? Quinta. Quarta. O Conselho Estadual, o Conselho Nacional de Educação deve fechar esse documento. Por hora, ele está sob consulta pública. E nós aqui estamos debatendo sobre dois assuntos que acho que deveria ser excluído do documento para que ele vire, então, uma normatização de orientação a todas as redes de ensino, né? Então, vamos ressaltar que é um parecer sobre a reorganização, mas não é um documento ainda aprovado, ok? Está sob consulta pública. Nesse momento, Alessio, que é membro, que é conselheiro do Conselho Nacional de Educação, está dando suas contribuições e nós estamos aqui debatendo. Mas vamos lembrar aqui, então, alguém escreveu, que bom, concordamos com a brincadeira, orientação para a família. Não devemos esquecer da atividade física. Claro, criança quando brinca, gente, é brincadeira turbulenta, brincadeira cognitiva, brincadeira do faz de conta, toda forma de brincar para movimentar esse corpo, justamente para não ficar em frente às telas de televisão, porque, como disse o Alessio, a própria Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda o tempo mínimo por dia de uso das tecnologias com a criança. Agora, Alessio, o marco legal da primeira infância, a Lei 13.247, de 8 de março de 2016, diz que é preciso um trabalho nesse momento, e a lei já previa, intersetorial, para que a gente proteja todas as nossas crianças, sejam as que estão em situação de vulnerabilidade social, sejam as crianças que não estão conseguindo, que os pais estão irritados, que podem sofrer de alguma agressão. O marco legal da primeira infância diz: primeiro, toda criança tem direito de brincar. Segundo,
que as famílias precisam de capacitação parental. A lei do Marco Legal da Primeira Infância já dizia que os pais precisavam de orientação, né? Então, esse é um momento oportuno para a gente orientar, de fato, as famílias e criar uma rede de intersetorialidade para que a gente proteja as nossas crianças que possam sofrer de maus tratos ou danos. Alessio, o seu microfone está desligado. Voltou. Aí, voltou. Mas agora vamos para a terceira pergunta, Alessio. Está me ouvindo? Vou fazendo. Como que o senhor vê o papel do Ministério da Educação frente à pandemia e às... Como o senhor vê o papel do MEC frente à pandemia e as orientações para as redes de ensino? Será que o MEC tem ouvido a Undime, o Concede, as redes municipais, os estados? Porque parece-me que agora o Conselho está saindo na frente com orientações normativas, mas o próprio Ministério da Educação deveria, como política pública nacional, encaminhar as orientações mais assertivas, tanto para a educação infantil, quanto para o fundamental, quanto para o ensino médio, porque ele já se pronunciou sobre o ensino superior, sobre o ensino médio, mas falta, eu como educadora, percebo a falta de uma política pública nacional em tempos de pandemia. Afinal, gente, o que deveria dizer uma política pública nacional, né, Alessio? Que não seja só do próprio Conselho. Jane, enquanto Alessio volta lá, me diz você não acha que está faltando? Eu vejo, né, Regina, a gente tem conversado muito isso, que essa falta de uma orientação já antecede a pandemia, né? A pandemia, ela só serviu para jogar luz sobre isso, porque o primeiro ambiente de aprendizagem que vai garantir, inclusive, toda essa caminhada é a educação infantil. Então, falta um olhar, uma política pública eficiente por parte do Ministério que olhe a educação infantil como o coração da educação pelo resto da vida do sujeito. Aprender, começa ali, a hora que a criança abre o olho. Então, Alessio, eu não sei se você me ouviu a pergunta, como você transita dentro da Undime, Concede, enfim, eu perguntei, não seria nesse momento o papel do Ministério da Educação colocar orientações para esse tempo de pandemia para todas as redes de ensino? Porque os conselhos estaduais, as redes municipais, o Estado já está fazendo. Mas não falta do próprio Ministério da Educação esta orientação com orientações normativas? E sabe uma coisa que eu fico pensando, Regina, enquanto ele não volta? Entender, quando a gente fala de políticas públicas, né? Essas políticas públicas, quem tem que estar com o pé ali também é quem está no chão da escola. Pensar essa criança, é olhar para as professoras de educação infantil, para as gestoras, elas têm que ajudar a pensar uma política pública que direcione ou que pelo menos oriente a família, que é isso que você falou. Isso né? mesmo, Uma acho que o Alessio está política voltando. pública... voltou. Entendeu Alessio? a pergunta? Está sem áudio. Gente, lembrando que o Alessio está em Alto Santo, onde ele é secretário de Educação, na Secretaria de Educação, e às vezes o sinal da internet que é ruim. Alessio, você ouviu a pergunta? Paulo, acho que ele está mudo. Abre o fone, está entrando. Não.
Não estamos te ouvindo, Alessio. Enquanto isso, vamos pensando. Você concorda, Regina, que seria o caminho do meio entre a normatividade e o olhar para essa educação infantil? Exatamente, Jane. Porque eu tenho acompanhado, eu e você, o tempo todo, e a gente tem feito muitas lives, e as pessoas vão fazendo as colocações, que nesse momento é fundamental que haja uma política pública nacional, né? Então, cada estado foi fazendo, e será que o Ministério da Educação está ouvindo esses estados? Está ouvindo o que a Undime tem colocado, né? Vamos lá, agora o Alessio está de volta. Consegue me ouvir, então, agora? Você entendeu a pergunta? Eu acho que o que aconteceu agora foi providencial para a gente ter uma noção de realidade do nosso país. Aham, ótimo. Porque, assim, se numa Secretaria da Educação, que a gente tem melhor condição de conectividade, nós não conseguimos nem sequer mantermos em 1 hora de conectividade, como fazer essa educação não presencial, por mais que se diga, mas pode ser com interatividade ou sem interatividade. Lá no mas, meio assim, rural, né? Exatamente, é muito complicado. Então, assim, isso só nos leva a uma responsabilidade maior na hora de nós sinalizarmos possibilidades sem ter uma leitura real de realidade. Isso, né? concordo. A minha rede, por exemplo, a gente fez um teste de conectividade, somente 46% dos alunos têm acesso à conectividade. Né? Então, como fazer com os outros mais 50% que não terão? Aí fica muito fácil eu dizer, mas eu posso fazer educação não presencial sem interatividade, mandando atividades para casa. E aquelas crianças menores, quem é que vai tirar suas dúvidas? Quem é que vai explicar? Né? Pois não é só a questão de fazer o custo, de fazer a reprodução de uma atividade e mandar entregar no domicílio da criança, não. Ela sozinha, diante daquela atividade, sem ter nenhum canal de comunicação, né? Não estou dizendo que seja necessariamente através de um computador, mas sem nenhum canal de comunicação. Como é que essa criança poderá ser ajudada de fato? Será que essa família vai dar conta de suprir todas as dúvidas que essa criança terá? A família está preparada pedagogicamente para fazer a criança, e emocionalmente, exatamente no processo de construção do seu conhecimento. Então, assim, acho que isso aí foi até divino e foi providencial, sabe? Exatamente. Por isso, eu perguntei se não deveria vir uma política pública nacional. Por exemplo, se eu vou falar que eu quero, que é possível fazer uma atividade não presencial, será que o governo vai disponibilizar para qualquer rincão desse país acesso à internet à banda larga? Para que a educação seja justa e igualitária, né? Será que Regina, com isso... Eu acho assim também que no parecer, o parecer ele teve a intenção de mostrar possibilidades, né? Que o ensino não presencial ele possa acontecer com interatividade e sem interatividade. Isso nós já sabemos. Mas quando ele admite isso com a maior naturalidade, que eu posso ter um ensino presencial sem interatividade, que qualidade de ensino eu vou ter nesse ensino não presencial, sem nenhuma interatividade com essa criança? E será que quando eu normatizo isso, eu não estou desobrigando o poder público em investir na questão do acesso aos meios de comunicação do mundo real? Exato, então, exato. Assim, isso vai estar desobrigando ao sinalizar, olha, mas eu posso fazer educação não presencial sem interatividade, por aulas remotas, mandando atividades para casa. Mas o aluno lá vai estar lá sozinho, na sua casa, né? Muitas vezes com uma família que não tem um nível de estudo, nem sequer do nível que ele está ainda, né? Nem um tempo. Rural, mais pobres. Então, assim, essa questão ela tem que ser refletida, assim, e essa sua pergunta, eu estou tendo a oportunidade de participar a convite de várias videoconferências em várias unidades da federação com os gestores municipais da educação que estão em pânicos, estão apreensivos, né? Como fazer
essa educação não presencial para esse período, mesmo para o ensino fundamental. Né? Uhum. E eles colocam que suas redes não têm condição, se for com interatividade de internet, os seus alunos não têm acesso, eles não têm acesso à conectividade. Não existe nos estados um canal de TV que permitisse uma vinculação de aulas, por exemplo, nacional. Nós poderíamos ter uma política, como outros países estão enfrentando esse problema agora, destacando um canal de TV com aulas que poderia alcançar mais de 90% dos lares, porque a TV ela consegue chegar nesses lares, né? E aí, assim, quando você cria um monte de alternativas, né, você, ao mesmo tempo, você desobriga que o governo, de fato, venha sanar essa dificuldade de acesso, porque Nova York teve acesso de conectividade, teve dificuldade de conectividade, né? Outros países desenvolvidos reconhecem essa limitação. E aí, assim, não é só simplesmente substituir a não interação por atividades remotas mandadas, entregues aos domicílios das crianças, né? Elas não vão conseguir tirar suas dúvidas, elas não vão conseguir avançar diante das suas dificuldades e esperar que no retorno à escola seja apreciado o que ela conseguiu avançar, o que ela não conseguiu, o que será contabilizado letivo e não será contabilizado. Isso também está numa instância de subjetividade muito grande, entendeu? Então, eu acho que os órgãos normativos, tanto o Conselho Nacional, estaduais e municipais, eles não podem ignorar a realidade, não é só de conectividade por internet, não. É a dificuldade das redes em estabelecer comunicação com as famílias desses alunos. E mesmo nessas modelos não presenciais, que será só entrega da atividade, como será a produção dessas atividades? Como será o mecanismo para tirar dúvidas, questionamento dessas crianças? Porque elas vão ficar ansiosas. Sim. Elas vão receber uma atividade, não vão conseguir desenvolver algumas delas, umas podem ser apoiadas pelas famílias e podem conseguir avançar, e as que não tiveram apoio em casa da família, onde é que elas vão ficar? Entendeu? Então, assim, não basta sinalizar possibilidades e desobrigar o governo de uma política mais coordenada, mais sistêmica para todo o território nacional. Isso aqui é só a ponta do iceberg. Porque isso que está sendo discutido, né, Alessio? Se nós não tomarmos cuidado, nós vamos distanciar mais ainda as desigualdades, tanto a desigualdade educacional, social, econômica, quando a gente deixa de dar acesso à qualidade da educação para todas as crianças e jovens desse país. Acho que foi perfeito. Nós temos uma última pergunta formal nossa aqui, porque depois eu quero fazer algumas perguntas que estão vindo aqui dos espectadores. Jane, você quer fazer a última pergunta relacionada lá aos educadores? É da saúde mental dos educadores, né? Então, gente, quando a gente fala da família, né, ter mudado a sua rotina da noite para o dia, nós, educadores, também. E é importante a gente lembrar que, nesse momento, cada um no seu barco, né, uns no barco de barro, outro nos iates, está passando pelo mesmo momento. Então, quando a gente pensa mandar atividades, fazer chegar, lembrem-se, estresse. Todos nós estamos numa mudança hormonal, de rotina, a produção de todo mundo caiu, por mais que a gente tenha um espaço enorme de tempo, a incerteza do amanhã, tudo isso acontece com qualquer um que esteja nesse processo. O momento agora é lembrarmos de não sermos heróis e também nem os coitadinhos da situação. Nós somos humanos, estamos todos conectados com o nosso desejo de transmissão para as nossas gerações e juntos, cada um na sua realidade, pensando as formas. Semana passada, na nossa live, né, Regina, lá com o pessoal de Tocantins, uma professora deu a ideia de fazer a coisa chegar através do carro de som.
Né? Então, eu acho que é isso. Agora, a professora Alessio toca num ponto fundamental que é só a pontinha do iceberg. Não podemos desresponsabilizar o governo, o sistema que somos todos nós, lá do Ministério da Educação, enfim, a educação tem que ser revista. A educação infantil é a base. Quando a gente olha para um adulto hoje, a gente sabe se ele foi amado ou não. Então, é o amor que nós vamos passar para esses professores, para esses pais. É isso que vai garantir a sanidade mental de todos nós. Então, Alessi, como você vê nesse momento os nossos educadores, né? Como que eles estão se sentindo nesse... Pode falar, Alessio, como eles estão se sentindo nesse momento? Eu acho assim, o momento ele já gera por si só uma carga de estresse para todos nós, né? Com nossas famílias, né? Nossos assuntos particulares. Enquanto profissionais da educação, você tem que do dia para a noite, né? Ser transformado de educador, de professor, em tutor de educação à distância, né? Assim, sem nenhuma formação, porque eu não vi nenhuma preocupação, porque se nós estamos querendo encontrar soluções, né, a gente tem que encarar o problema de frente. Aham. Se nós vamos apostar todas as nossas fichas para esse momento em algumas estratégias de educação não presencial, eu preciso reconhecer que o nosso professor, primeiro, ele não está preparado para isso. Então, eu teria que pensar numa política de formação urgente e emergencial, no mínimo, Concordo, para apoiar esses profissionais a lidar com esse novo cenário, né? Assim, porque é muito cômodo para algumas pessoas que estão em gabinetes, né, atrás de birôs, né, fazendo, escrevendo documentos e aprovando, não se colocar no outro que está lá na ponta, que tem que enfrentar. Eu estou recebendo relatos, por exemplo, de um professor de inglês que ele me colocava, que ele tem 15 turmas numa escola. Por mais que ele tenha preparado uma aula e tenha colocado nos ambientes virtuais de cada turma, ele diz que não consegue mais fazer outra coisa na vida dele, às 24 horas por dia, responder perguntas de WhatsApp dos seus alunos. Porque a criança ela também está lá ociosa. E se ela tem acesso à tecnologia, ela não vai respeitar o horário X que foi colocado para ela interagir com o professor dela. Então, ela vai demandar questionamentos para o professor, vai mandar mensagem, né? E ele colocava, olha, eu tenho 15 turmas, cada uma dessas turmas tem, em média, 30 alunos. Então, assim, eu não estou conseguindo mais fazer. Então, a gente tem que pensar nessa questão. Lógico. Por exemplo, transformar a rotina de uma aula presencial, de 4 horas presenciais, com várias disciplinas no mesmo dia, e querer transformar tudo aquilo para um dia letivo à distância, o tempo à distância é outro. Eu não posso comparar essa equivalência de 4 horas de aulas que seriam presenciais e jogar aquelas 4 horas para que sejam 4 horas de atividades à distância, né? Assim, o tempo de pesquisa, o tempo de estudo é diferente do aluno, ele vai estar sozinho, ele não vai ter a oportunidade de perguntar de imediato. Então, assim, até mesmo essa equivalência do tempo pedagógico em função do objetivo de aprendizagem que está posto no documento do Conselho, não é algo tão simples de se fazer, né? A nossa escola ela não foi preparada para ser uma escola não presencial. Então, assim, como fazer a equivalência de um objetivo de aprendizagem, de uma aula, com a metodologia agora à distância? Quanto tempo vai durar? Quanto tempo eu posso contabilizar como horas de fato letiva? Então, isso aí não está muito claro, é uma das grandes dificuldades dos nossos professores, dos nossos gestores a lidar com a situação. Então, eu não percebo uma preocupação com a formação desses profissionais para lidar com esse novo cenário. Esse seria o nosso primeiro ponto de partida, né? Vamos preparar nossos profissionais, vamos estruturar nossas redes, vamos investir mais em conectividade, sim, ainda que eu não consiga levar todos, mas eu tenho que ampliar essa conectividade ao máximo possível. Por exemplo, Nova York colocou um ônibus circulando em bairros que não tinham, né, acesso à internet, com antena móvel,
para que aqueles alunos mais carentes daqueles bairros, em Nova York, eu estou falando de Nova York, que é uma cidade mundo, né? Para que as crianças tivessem... Ou seja, não dá ele não dá só para mandar o TD para casa, né? Não dá só para mandar a atividade para casa. Eles estão buscando também outras alternativas para melhorar, inclusive, essas aulas não presenciais. E aí é nesse sentido que eu acho que nós temos que ter macro políticas nacionais, o que o Brasil vai fazer para o enfrentamento desse momento de forma sistêmica e de forma coordenada. A gente sabe que tem as especificidades locais, mas um mínimo de arcabouço geral, assim, para nortear as ações, canais de TV sendo orientados, disponibilizados pelo governo central para todas as unidades da federação, seria uma política nacional? Seria, né? Seria muito bem-vinda, né? Teria de março, e por aí vai. Então, a gente precisa, nesse momento, que o Ministério da Educação assuma esse papel de coordenação das políticas. A gente sabe que os municípios, os estados são entes autônomos, né? São redes de ensinos, eles são autônomos, a grande maioria possui sistemas próprios, mas isso não tira nem a responsabilidade, nem o papel do Ministério da Educação em articular macropolíticas que venham prover condições mínimas em tempos de exceção, né? Eu acho que é uma observação que eu sinto, e eu acho que eu estou expressando um sentimento que é de muitos brasileiros que militam, que trabalham na área da educação. Essa ausência de uma política sistematizada, sobretudo para a educação básica, porque a educação, o ensino superior já vinha trabalhando com algumas experiências do ensino à distância, do ensino não presencial, mas a educação básica não tem essa realidade. Talvez algumas redes estaduais, considerando a mudança da lei recente, que já permitia essa possibilidade do ensino, de 20% do ensino à distância, também já vinham trabalhando nessa perspectiva. Mas as redes municipais, elas não têm essa realidade, elas não foram preparadas, elas não estão preparadas para enfrentar sozinha esses desafios. Então, nós precisamos de políticas nacionais e suporte, sobretudo para as redes municipais de ensino, né? Que são responsáveis pela educação infantil e pelo ensino fundamental. Essas redes, elas não estão, volto a dizer, os secretários estão gritando em todos os 4 cantos do país que não têm condição, que suas redes não estão preparadas, que eles não têm condição de fazer um ensino não presencial, né? Então, assim, nem mesmo essa questão da orientação para produzir bons materiais, tem que haver uma mínima de orientação nesse sentido. Não dá para deixar que cada rede se redescubra, né? Tem que ter algumas orientações, eu penso, de âmbito nacional, né? Uma política nacional. Perfeito. Está ouvindo? Não estamos ouvindo. Não. Entra de novo. E é interessante isso, Alessio, enquanto a Regina não volta, como que isso é uma mola para que a gente se empenhe agora em cobrar essas políticas e nos envolvamos também nesse redimensionamento, porque quando terminar a pandemia, nós temos o pós também para pensar. Regina. Na verdade, só vou concluir aqui que esse momento que você falou é muito correto, porque os municípios, os secretários estão se apoiando na Undime, até porque o próprio Ministério da Educação ainda não criou toda essa política nacional, então os secretários estão se unindo através da Undime, buscando as orientações. Gente, faltando 1 minuto para encerrarmos a nossa live, eu teria uma pergunta, porque várias vieram, mas uma pergunta, Alessio. Para as redes que já se organizaram com aulas não presenciais e que estão fazendo algum tipo de atividade complementar, como será contabilizada, seja no fundamental, no médio, contabilizada a jornada do não presencial depois com presencial? Porque o documento do Conselho, que está sob análise, não fala desse percentual.
Então, acho que era oportuno discutirmos que vai ser importante para quem está fazendo olhar também a questão do percentual, porque jamais vamos substituir, como você disse, 4 horas online por 4 presenciais, porque a presença, a interação, como diz Vygotsky, é ela que garante, de fato, né, a construção do conhecimento. Regina, eu fico muito feliz que o Ministério Público ele está bastante atento a essa questão, né? Nós sabemos que alguns órgãos, alguns conselhos estaduais e nacionais se precipitaram normatizando essa questão da flexibilização do ensino, o uso de educação não presencial como forma para atender uma pressão ou dar respostas imediatas a determinados públicos, né? Mas o próprio Ministério Público já está acionando os órgãos normativos que eles precisam serem mais explícitos justamente nessa questão que você coloca, né? Como fazer, o que poderá ser contabilizado como dia letivo, como hora letiva ou não? Quais são os mecanismos que eu estou utilizando em termos de metodologia, de tempo, mecanismos de acompanhamento, de registro, de avaliação? Então, esses cuidados que envolvem o planejamento de uma aula, muito embora que a gente sabe que os sistemas municipais e estaduais eles têm a autonomia para normatizar, essa autonomia ela tem que ser exercida no sentido de dar luzes para os gestores desses sistemas, para, inclusive, orientá-los. Olha, se eu vou utilizar o ensino não presencial, quais são os cuidados, as prerrogativas que eu tenho que ter e assegurar nesse ensino não presencial, para também não ter o que até no parecer chama de excessos, né? E nós vamos ter muitos excessos, com certeza, com assim, uma normatização que permite tudo pode, e sem, como você coloca, sem estabelecer parâmetros, nem critérios, não estão claros critérios de equivalência de tempo, de um exercício de uma atividade, numa modalidade para outra, isso não está claro os mecanismos de registro, de acompanhamento, não estão claras as formas que serão feitas as avaliações do que se foi trabalhado nesse período. Então, assim, essa ausência de clareza dos órgãos normativos no sentido de subsidiar os gestores, com certeza vai contribuir para que nós tenhamos muitos excessos no sentido de negativo, né? Excesso no sentido que não vai agregar a aprendizagem aos nossos alunos, né? Assim, mas eu fico feliz que nós já temos vários conselhos estaduais sendo acionados pelo Ministério Público, pedindo explicações sobre essas questões de como é que se faz o planejamento de uma atividade não à distância, como é que eu posso contabilizar tempo, como será feita esses registros e, sobretudo, como será feita a avaliação dessas atividades, né? Com ou sem interatividade, né? Mas o Ministério Público já está se posicionando. Eu acredito no documento do Conselho, já traz algumas preocupações nesse sentido, mas eu acho que elas poderiam também serem melhor detalhadas, né? No sentido de recomendações aos sistemas de ensino quanto a essa questão da normatização, da organização dessas aulas, né? Porque tudo é muito novo, né? Para a educação básica, tudo é muito novo. Então, não vamos achar que o nosso diretor de uma escola lá no município X, ela vai ter condições da noite para o dia de acostumado a fazer o seu professor, que é acostumado a fazer um plano de aula para uma metodologia presencial, que ele vai transportar tudo aquilo para uma metodologia do ensino não presencial, à distância, com interação, ou sem interação, aula remota, ou qualquer outra denominação que venha a ter, ou seja, são atividades não presenciais, não terá a presença do professor, né? Ele não vai saber lidar com isso se ele não for devidamente orientado. Então, eu acho que nós, os órgãos normativos, nós podemos nos debruçar mais no sentido de orientar esse cuidado, esse controle, né? Inclusive sobre o que poderá ser contabilizado e até para nós não termos uma inflação do uso desse ensino não presencial, inclusive como forma de desresponsabilização de algumas redes que podem estar por questões de economia, de contratação e tudo mais,
querer apostar muito na questão do uso do EAD, como se tudo fosse acontecer 100% dentro dos conformes. Então, ao criar isso sem mecanismo de controle, eu estou também desobrigando e desresponsabilizando não só o governo central, não. Estou também desobrigando a escola, o gestor escolar, o gestor municipal, né, o gestor estadual, também de ofertar e de cumprir com determinados parâmetros, né, para esse ensino não presencial. Uhum. Ótimo, excelente. Alessio, nós já atingimos 1h05 de live, nós precisamos encerrar, então eu vou passar para a Jane fazer uma fala final, aí eu passo para você também fazer uma fala final, e desde já vou agradecendo, e se nós não respondemos tudo, não se preocupem, teremos outros encontros, mesmo que não seja com o Alessio, e agradeço em nome de todos que participaram, a ilustre presença do Alessio nesse nosso bate-papo, nesse nosso diálogo de hoje. Jane, suas considerações finais. Primeiro, muito obrigada, Alessio e Regina, pela possibilidade da interlocução. Toda vez que eu me vejo aqui com os educadores que estão mudando o chão das escolas, eu lembro muito de uma frase, se eu não me engano, do Rubem Alves, que diz assim: conte-me seus sonhos para que sonhemos juntos. É isso que nós estamos fazendo, sonhando junto por uma escola humana, efetiva, e vamos errar muito ainda, mas que nessa sinergia a gente consiga se conectar. Obrigada. Obrigada a todos que participaram. Alessio, suas considerações finais. Bem, eu queria agradecer, foi assim, um enorme prazer dialogar com vocês, ouvir as inquietações também de quem nos acompanhou e estava lendo o chat, né? Dizer assim, que até o dia 20, esse documento do Conselho não é um documento pronto e acabado, ele foi publicizado sexta-feira no site do Conselho, e ele está aberto para que as instituições encaminhem sugestões para seu aprimoramento até o dia 23, né? E na semana seguinte nós deveremos fazer sessões das nossas câmaras, inclusive do Pleno, para estarmos discutindo e validando aprovando esse parecer na sua versão final. Então, é um momento de construção e toda sugestão, sobretudo quem tem a vivência do chão de escola, do chão da sala de aula, esse momento é fundamental para nós que estamos aqui no Conselho Nacional da Educação, né? É fundamental a gente ter esse olhar, as preocupações de quem está aí na escola, né? Então, assim, acesse o site do Conselho, lá tem um edital publicado que orienta como você encaminhar contribuições para aperfeiçoamento do texto. Essas contribuições serão recebidas até o dia 23, né? E, assim, seria muito bom nós termos, sim, a participação efetiva dos educadores da educação infantil, porque sabem o tamanho do desafio que é fazer a educação infantil no nosso país com as condições que nós tínhamos. E sem aquelas condições que já não eram tão boas, como será agora fazer a educação infantil sem aquelas condições e sem essas que nós deveríamos ter, né, para esse momento atual. Então, assim, um grande abraço a todos, né, e foi um prazer muito grande estar aqui nessa tarde de hoje com vocês, tá bom? Regina, Jane, prazer em vê-los. Obrigada. Alessio, antes eu queria te pedir um favorzinho. As pessoas estão perguntando como podem enviar a contribuição. Dentro do site do Conselho Nacional, você podia dizer se tem algum canal? Se você procurar no site do Conselho, lá vai ter dois documentos. Tem o parecer e tem uma chamada pública para apresentar as contribuições. É nessa chamada pública que tem o passo a passo de como vocês poderão encaminhar as sugestões. São dois documentos. Um é a chamada pública para contribuições, né? E o outro documento é o próprio texto preliminar da minuta do parecer que foi apresentado lá para contribuições e críticas, né? E sobretudo, sugestões para seu melhoramento. Ótimo. Bom, gente, essa foi mais uma live do Diálogos da Educação. Quero agradecer ao Paulo, a Jane, especial ao Alessio, e dizer para nós, acredito, secretários que nos ouvem, educadores,
Continuem dizendo para suas crianças da importância de permanecer no isolamento social. A pandemia ainda tem muitos casos, o Brasil ainda não chegou no pico, e que se a gente não proteger a vida nossa, também não vai ter criancinha quando a gente voltar. Então, é preciso garantir e assegurar a nossa vida, né, recebendo as orientações. Eu termino Regina, dizendo... conta quem vem a semana que vem. E a semana que vem nós teremos uma live, eu, Jane e Terezinha Azeredo Rios, uma das maiores filósofas no Brasil, né, que nos dará a honra de compartilhar Terezinha Azeredo Rios na próxima edição. Quero dizer, Alessio, que eu quero terminar com a frase da música do Milton Nascimento que diz: mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca Maria, Maria, mistura dor, alegria. É preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonhos sempre. Porque a gente tem essa mania, estranha mania de ter fé na vida. A gente tem fé na vida, né, Alessio? Obrigada, gente. Aí, Obrigada. Obrigada, Paulo. Professor Foi maravilhoso. Obrigado aí mais uma vez pela participação, pela brilhante contribuição aí nesse momento que a gente tem utilizado. E agradecemos também a participação de todos. Jane, Regina, muito obrigado também. E lembrar que tudo isso fica gravado lá no canal, podem utilizar para rever ou, enfim, compartilhar com outras pessoas. As pessoas perguntaram do documento, a gente também está disponibilizando no site da Ferraz Eventos, aquele documento em PDF, então podem, se acharem mais fácil, podem encontrar os 2 PDF lá também na aba Conteúdos, tá? Que eu já coloquei, inclusive, nos comentários aí. Tá certo? Então, muito obrigado a todos. Obrigada, Alessio. Obrigada.